Olá, seja bem-vindo ao Cases e Causos ABMRA. Aqui a gente tem informação relevante com gente interessante. Ao meu lado está o Daniel Pauli, que também é diretor da ABMRA e vai nos acompanhar nessa jornada de conhecimento, conhecendo cases interessantes e causos extraordinários. Não é não, Daniel? Isso aí, Ricardo. Aqui a gente conhece um pouquinho mais sobre os cases que marcaram a história, né, os desafios dos setores atualmente e as tendências e perspectivas para o futuro, né? Roda a vinheta que o Cases e Causas da BMRA vai começar. Quem é que não tem na memória um case e um causo, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Aqui tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais, no podcast da BMRA. Cases e Causos ABMRA. Muito bem. Nossa primeira convidada é a Luciana Bulal, uma profissional com mais de 25 anos de experiência que passou por empresas como Nivea, Faber-Castell, Philips e recentemente pela BRF Sadia e Perdigão. Ela vai nos contar um pouco sobre essa trajetória profissional e vai nos contar também sobre alguns meandros e trabalho de bastidor das grandes campanhas que ela capitaneou. Luciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por participar deste episódio de Cases e Causos da BMRA. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui com vocês, fazer um trabalho tão bacana aí no setor. Muito obrigado. Prazer. E o nosso segundo convidado é uma referência no jornalismo, né, brasileiro e tem dedicado os últimos anos ao mundo do agro, né, inclusive um dos precursores do jornalismo econômico, né, na pecuária. Recebeu esse ano o prêmio de mais admirados da imprensa do agronegócio de 2025. É diretor e editor da revista DBO. Seja muito bem-vindo, Demétrio Costa. Obrigado, Daniel. Obrigado, Ricardo. É também uma honra estar aqui com vocês em mais esse Cases e Causos da BMRA, que certamente deve ter uma grande repercussão no meio do agronegócio. Muito bom. Bem, começando, Luciana, a gente quer que você compartilhe com a gente, conte aqui um pouco da tua trajetória profissional, assim, como começou, o que te chamou a atenção no marketing, o que te levou para o marketing e depois o que te encaminhou para essa questão do branding, para essa questão da estratégia, fortalecimento de marcas, enfim, conta pra gente um pouquinho sobre a tua história de vida profissional. Eu sou uma sonhadora em ser veterinária que acabou sendo publicitária. Mas eu, como todo jovem, né, a gente fica meio perdido e o meu cunhado na época era o Percival Caro Preso, CEO da Macan, e a vida dele eu achava fascinante, né, porque eu só vi o brilho, não vi o suor. E aí eu resolvi seguir a carreira dele, né, fiz publicidade na USP, depois eu fiz administração na GV, e sempre eu falo que meu território é da estratégia, né? Onde precisar de uma estratégia, eu tenho um lugar. Então, eu surfei aí entre agências, empresas, fiz marketing político também. Então, esse é um pouquinho o meu território de escolha ali, né? Todo mundo é uma marca, né? Não é só uma empresa que tem uma marca, cada um de nós somos uma marca, né? E aí, onde houver uma marca, a necessidade de uma estratégia. Excelente. Eu não sabia que você era cunhada do Percival. Agora meu ex-cunhado, né? Mas sim, é uma referência para mim. É uma referência para todo o mercado. Sim. Ele fez um trabalho excepcional. Houve uma época que a Macan atendia, por exemplo, Nestlé. Sim. E o Percival é quem capitaneava alguns desses projetos. Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões e realmente o trabalho
que foi desenvolvido é excelente. Acho que você teve uma boa referência Uma aí boa de escola. mercado. Boa escola. O nome dele está aí nos livros, né, da publicidade brasileira. Além de um trabalho solidário que ele faz, um trabalho voluntário que ele Sim, a faz. Casa do Sol, que é da minha família, né? Todos nós nos engajamos aí por mais de 25 anos no projeto. Muito legal. Então, Bacana. e parabéns. Demais. Demétrio, e sua carreira inclui a participação, a passagem por grandes veículos de comunicação, né? Eu vou até fazer uma colinha aqui, ó. Rádio Eldorado, TV Bandeirantes, Rádio Tupi Difusora, Rede Capital de Rádio. E antes de falar da DBO, né, em si, a gente gostaria de saber como que aconteceu a sua especialização no agro, né? Foi um caminho natural? Teve uma oportunidade que surgiu ou houve influências, assim? Como é que foi? Na verdade, eu mergulhei no jornalismo do agro de forma totalmente inesperada e não programada, né? Minha carreira, como você relacionou aí em alguns lugares, começou muito cedo na Rádio Bandeirantes e eu, durante 18 anos nessa primeira fase, eu passei por várias emissoras de rádio e televisão, assessorias de imprensa e dirigi o jornalismo da TV Cultura durante 3 anos, no final, depois do episódio Vlado, né? Então, tive uma carreira que fluiu muito bem, e a minha especialização em rádio e televisão era preferencialmente a área internacional, independentemente dos cargos de liderança que eu ocupei, né? E eu estava muito bem nisso aí, até que meus 2 irmãos, que eram leiloeiros rurais, embora também com uma trajetória no jornalismo, pensaram em criar uma empresa leiloeira e queriam fazer um house organ, entende? E eu me dispus nas horas vagas, que eram poucas, entende? Dar uma ajuda para fazer o número 0 do DBO. E aí foi legal. Toda a trajetória que mudou, e depois a gente pode entrar um pouco nessa história aí. Mas realmente não era minha intenção me especializar no agro, mas acabei mergulhando e depois não quis mais sair, não. Legal. Bichinho do agro picou, né? A gente sempre fala isso, né? Muito Bacana. legal. Bom, Luciana, agora que a gente conheceu um pouco da vida profissional de vocês dois, a gente quer falar um pouco sobre um dos projetos que você capitaneou e que podemos considerar como um dos cases mais emblemáticos do mercado, que é o LecTrek da Sadia, conhecido popularmente como Franguinho da Sadia. Conta pra gente um pouco da história desse personagem, e aí depois a gente vai falar sobre o retrofit dele, sobre a retomada dele. Mas posiciona pra gente um pouco sobre a criação do LecTrek. E depois a gente trouxe um filmezinho aqui pra gente dar uma olhada. Ah, legal. O LecTrek, ele tem mais de 50 anos, né, na publicidade aí brasileira. Ele foi uma criação do Frances Petit, né, o P da DPZ, um artista, né, que deixou marca aí em muitos lugares, né, ele marcou a história também da publicidade no Brasil. E o LecTrek, a Sadia, né, desde a sua fundação ali com o Sr. Otílio Fontana, ela sempre esteve à frente do tempo, né, antecipando aí tendências na área de alimentação brasileira. E o LecTrek, ele surgiu como uma necessidade de uma representação desse DNA inovativo da Sadia, né? Então, ele lá atrás, na sua criação, era chamado do frango veloz, né? Que é a representação da velocidade da Sadia no mercado, né, que é uma empresa que, por exemplo, que é a precursora da Transbrasil, né? A Transbrasil foi criada por uma necessidade de transporte de alimento refrigerado pela distância enorme do território brasileiro, né? Então, a Sadia trouxe o peru, que, né, hoje os brasileiros comemoram em torno de uma ave natalina, um comportamento que a Sadia trouxe, todos os congelados, né? Tudo isso é uma criação da marca. Então, primeiro houve essa necessidade, né, de algo que representasse claramente essa inovação, e aí nasceu o mascote, que na sua origem não se chamava LecTrek, mas se chamava Frango Veloz. E só nos anos 80 é que teve um concurso popular e um consumidor escolheu o nome LecTrek, bem pouco usual, né? Muito, muito legal.
nós separamos um filme que marca essa trajetória de anos que o Lectrek esteve presente na vida dos brasileiros. Vamos dar uma olhadinha nesse filme, nesse comercial, nessa peça, e depois a gente volta para comentar, tá bom? Vamos lá, produção? Vamos lá? É tão gostoso ter alguém assim. É tão gostoso assim perto de mim. Estar sempre junto, ter de verdade o seu calor. É tão gostoso o seu amor. Há tanto tempo perto de você, alguém que sempre vai te entender, sempre ao seu lado, alguém quem possa confiar, seja em qualquer lugar. Lectrek, 50 anos de inovações para você. Muito legal. Bom, E a própria construção do personagem, né? Ele transfere essa ideia de agilidade. Inclusive, ele usa um capacete, né? Sim, a história do capacete é muito legal, porque é uma homenagem aos corredores de Fórmula 1, né? A Emerson Fittipaldi, a fitinha verde e amarela, que agora com a internacionalização da marca, a fitinha está ganhando as cores de cada país e a Sadia se expande, né? Mas é a personificação, o capacete é a personificação dessa velocidade. Muito legal. E você capitaneou a retomada do Lectrek, né? Sim. Porque por um período o Lectrek acabou ficando meio que guardadinho, Sim. escondidinho, e você identificou uma grande oportunidade de trazer de volta esse grande patrimônio de marca, né? Sim, porque o Lectrek é o que a gente chama no marketing de marca somática, né? São aquelas marcas que você bate o olho, você reconhece uma marca, né? Então você tem a garrafa da Coca-Cola, o boneco da Michelin, você tem o M do McDonald's, né? Isso são coisas que você olha e já há um reconhecimento imediato. E o Lectrek é uma dessas grandes marcas, né? Que a Sadia, ela tem a sorte de ter marcas somáticas muito poderosas, né? É o S, é o Lectrek, é a música, né? Você escuta esse acorde, você já sabe que é Sadia. Então, isso são patrimônios que têm valor inestimável. É preciso muito investimento para criar marcas tão poderosas. Então, quando eu assumi Sadia 4 anos atrás, eu identifiquei, né, a força desses signos que a marca já possuía. E o Lectrek, ele lá atrás, ele trazia, né, essa alegria, esse quentinho no coração, que é o DNA dessa marca, é a personalidade dela. Então, quando o consumidor vê o Lectrek aí, é impossível não abrir um sorriso, né? E a gente identificou isso em pesquisa. Ele tem uma carga emocional que ele transfere para o consumidor que é muito, muito poderosa e muito gostosa, né? Então, por exemplo, a gente fez um teste de embalagem. Quando eu coloco o Lectrek numa embalagem, eu tenho um aumento aí de 30% nas intenções de compra, né? Então, esse é o poder do mascote, quando ele é bem construído. Legal, Luciana. Você colocou alguns pilares no meio da tua fala. Então, o Lectrek como mascote, o investimento que foi feito ao longo dos anos na construção desse mascote, porque muitas vezes passa despercebido o trabalho estratégico que nós precisamos fazer para construir um mascote. O mascote, ele não sai da noite para o dia, Não. Quer dizer, ele é a identidade de uma marca. Ele passa a ser o porta-voz de uma marca. Portanto, para que você construa e mantenha, é preciso muita pesquisa, é preciso muito investimento. E me parece que foi isso que aconteceu ao longo dos anos com o Lectrek. Ele não foi meramente um personagem publicitário, mas ele foi a identidade de marca que foi se construindo, não é isso? Sim. E você identificou isso e trouxe isso
através de pesquisas, retomou. A gente percebe nesse filme que nós vimos há pouco a evolução do Lectrek, né? Sim. Muito provavelmente ele deve ter sido desenhado, ele deve ter sido colocado em campanhas na década de 70, ainda na época de Daniel Messias, animações. Exato. E que agora ele está até em 3D, né? Ele virou... Agora ele já virou... ele tem várias personas, né? Assim, ele tem a fantasia real, né? Você encontra o Lectrek nos eventos. Então ele já tem o bidimensional, né? Nas embalagens, ele já tem a animação e também a fantasia ganhando cada vez mais força. Eu fico imaginando ele nos eventos, as pessoas correndo para tirar foto com ele, como acontece com a Disney, com os personagens de Disney. E é exatamente esse o paralelo que eu faço, né? Quando as pessoas perguntavam dentro da empresa, pode usar ele assim, pode mudar a roupa dele, pode isso, pode aquilo. Eu falava, se fosse o Mickey, isso aconteceria? Porque o Lectrek é o Mickey da Sadia, né? Ele tem essa força, né? Então, o cuidado era tratado como um asset, né, da marca, uma propriedade muito valiosa. Ele tinha uma agenda dele, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele aparece uma vez por vez, né? E no começo, por exemplo, a primeira vez que eu levei o Lectrek para o território da NBA, a gente falou, pô, será que vai ter, né, uma liga aí do Lectrek na NBA House, né, que vão 3.000 pessoas por noite ali, né, a maioria no começo da NBA aqui no Brasil era mais masculino, até hoje já é meio a meio. E foi um sucesso, assim, a gente viu os marmanjos todos ali fazendo fila para tirar foto com o Lectrek, porque é uma coisa de carisma, né? E eu gosto muito dessas oportunidades de conversa, porque eu acho que tem um paradigma, né? As pessoas muitas vezes acham que o publicitário, que o marqueteiro, ele faz filmes, ele faz posts, né? Mas tem muita ciência por trás. E quando a gente vê, por exemplo, esse retrofit que foi feito com o Lectrek, tem uma busca ali por empatia, né? O formato dos olhos, isso é um estudo semiótico, né? Que você faz para justamente ter essa captação de atenção, né? Nosso trabalho, né, Demetrio? Tem muita ciência aí por trás de tudo que a gente faz e poucas pessoas, às vezes, conseguem enxergar essa profundidade aí, né, nas atividades do marketing. Muito legal. Você também citou 2 outros ícones de marca, que é a música. Sim. Vocês construíram uma música, se não me falha a memória, essa música ela vem desde 50 anos de Sadia. Quando Sadia fez 50 anos, foi composta uma música que acho que Dominguinhos e Marina Lima cantaram. É icônico essa... E se transformou no ícone de marca. Sim. E a partir daí, todas as campanhas, elas trazem uma versão dessa música. Quer dizer, nós recebemos, em um dos episódios de Cases de Causa BMRA, o Thomas Roth, que é um dos grandes compositores de jingle, e a gente discutiu um pouco sobre essa questão da música ser uma das identidades de marca. A importância de você ter uma assinatura, de você ter a música como um dos pilares da tua marca. Quer dizer, como você disse, você começa a ouvir a música, alguns poucos sinais da música, você já se lembra da marca. Sim. Nesse trabalho também de reposicionamento de Sadia, eu conversei muito com o Sérgio Gordilho, né, que é o CEO aí da África, que era a nossa agência de Sadia nos últimos 7 anos, e trouxe essa magia toda de volta. Né? Poucas marcas têm a sorte de ter uma trilha que é tão memorável, né? E nós resgatamos isso. Então você vê, mesmo quando o Sadia aparece no Lollapalooza, né, e entra uma guitarra ali, entra outros instrumentos, o acorde, você vai ver no final os acordes da trilha da Sadia. Então essa a música, né, ela ativa sinapses cerebrais aí que mexem no emocional das pessoas, né? É muito poderoso.
Até quem vai gostar desse assunto é o Paulo da Soundthinkers aí, que é um especialista nisso, né? Que é a identidade de marca através de sons, através de música. E isso é uma coisa maravilhosa quando uma marca consegue desenvolver uma trilha assim. Então tem mais que ser usada, né? Te traz lembranças afetivas, né? Só de ouvir, você já recorda momentos bons. Sim, né? sim. No Natal, né? Entra Exato. aquela trilha, você já sabe, o Natal chegou. Mas é muito importante dizer também que essa construção de uma trilha para uma marca, isso é resultado de um trabalho árduo, de um trabalho que tem ciência, que tem técnica e tudo mais. Sim. Porque muitas vezes também a gente vê marcas fazendo uma música qualquer e que não tem essa ligação, quer dizer, não reflete efetivamente o propósito de marca. Né? É importante que você também estruture isso como propósito da marca. Né? Ah, sim, tem. Principalmente nessa era da IA, né? Todo mundo acha, joga na máquina, a máquina faz, mas eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que tipo, para a IA, uma lágrima é água, né, e sódio, né, mas para o ser humano, uma lágrima é alegria, é tristeza, é saudade, é amor, né, e acho que a gente precisa desse toque humano nas marcas. Eu acho que a IA tem que entrar, porque a IA está dominando muito, né, esse território do som. Mas eu acho que uma trilha como essa tem um dedo humano aí maravilhoso, né, de saber qual é um instrumento que mexe com suas memórias afetivas, né? Porque comida, no caso da Sadia, a comida está muito relacionada à memória afetiva. Todo mundo lembra o pudim da avó, né? Aquele aroma do peru sendo assado no Natal. Né, são gatilhos de memória importantes, né? E a música justamente entra para ativar esses gatilhos. Muito legal. E o terceiro ponto que você citou é o próprio S de Sadia, né? Que ao longo das décadas se tornou, na verdade, um ícone de marca. Eu me recordo, por exemplo, de algumas campanhas emblemáticas da linguiça Sadia, que na frigideira se transformava no S da Sadia. Sim. Ou o S da Sadia, do presunto Sadia, que você tinha o garotinho lá passando o dedo e sentindo o S da Sadia, que depois deu Tá origem... querendo me enganar? Isso. Não tinha o S da Sadia, quer dizer... E a Sadia, num determinado momento de seu retrofit de embalagens, ela colocou o S de forma exponencial, né? Quer dizer, você reconhece uma embalagem da Sadia a metros de distância, né? O S de Sadia e o amarelo, né? Sim. Que demos uma acendida nesse amarelo recentemente. Né, o S também... Eu falo que o marqueteiro, ele tem que ser humilde, coisa que é difícil às vezes, né? Mas o marqueteiro, ele tem humilde no sentido de olhar para o passado e identificar as riquezas que foram construídas. Eu acho que a gente vê aí casos bem desastrosos de reposicionamentos, onde o marqueteiro entra, ele quer deixar a marca dele. E ele não reconhece a beleza do trabalho que já foi feito. Então, quando as pessoas elogiam o trabalho recente de Sadia, eu costumava dizer, poxa, o que eu fiz foi acender a chama de coisas que já existiam, né? O S já estava aí muito antes de mim, o vermelho de Sadia, o amarelo de Sadia, a trilha, o mascote, né? O trabalho é você identificar o poder que esses elementos já têm e trabalhá-los da melhor maneira no conjunto. Então, por exemplo, o S, acho que a Sadia tinha ido para um extremo, que era deixar o nome da marca extremamente pequeno na embalagem e você só via um S. Mas esse S eu identifiquei que para as novas gerações ele não significava nada. Ele significava alguma coisa para essa geração da propaganda da linguiça, do presunto, do tá querendo me enganar. Mas a galera que vinha aí de 18, 20, 25 e que já estão entrando no mercado de consumo, o S não ativava gatilhos para eles. Então, nós voltamos um pouco para trás, né, em manter o S, mas voltar a trazer o nome Sadia como logo oficial da marca. Então, esse foi outro movimento
visando aí um rejuvenescimento e a conquista da nova geração, aí os millennials, o Gen Z, né, eles precisam voltar a ter memórias com a marca Sadia. Então a gente tem que saber a dosagem das coisas, né? Não é só ir para descaracterizar tudo. O próprio McDonald's, né? Usa o M, usa o McDonald's, usa o Mac. Então você tem que saber como você dosa essas coisas para não perder sua herança também. Legal ver que essas mudanças estratégicas de rumo e tal são tomadas a partir de pesquisa, né? Sim. Isso é muito bom, né? Eu falo que não é nem 100 nem 0, né? Você tem que também confiar no seu instinto, porque eu acho que o marqueteiro medroso é um desserviço, né? O marqueteiro, ele tem que ser corajoso por natureza, porque você vai ter que estar à frente, né? Você está vendo uma tendência vindo ali, você vai ter que capturar essa tendência para sua marca. Isso demanda coragem. Porém, quando você trabalha com marcas tão grandes, tão fortes, você não pode sair também, né? Eu acho que tem um exemplo muito recente aí, que foi o case da Jaguar, né? Que foi uma disrupção completa que ignorou o patrimônio ali da marca. Então, acho que foi um extremo. Né, isso é muito perigoso também, né? Tem vários casos aí, Budweiser, Jaguar, que foram movimentos extremos, né? Então eu acho que você tem que achar esse meio do caminho de manter a sua relação com as gerações que cresceram com essa marca, mas dar uma modernizada nela. E para isso você precisa de algum respaldo. Muito bom, muito legal. Bom, o Demetrio, aproveitando aí a questão que a Luciana comentou de coragem e tal, vocês há 43 anos, né, a revista DBO informa, né, sobre o mundo do agro, tudo. Como foi, vocês foram precursores, né, tinha assim, o setor aí na época engatinhava, né, como que aconteceu isso? Então, como eu estava falando, os dois irmãos que eram leiloeiros, pretendiam fundar uma empresa, e o Odemar tinha essa talento já na área de produção gráfica. O Daniel era um marqueteiro por excelência, um bom vendedor, e entre a ideia de formar uma empresa e lançar um informativo que mantivesse o nome deles no mercado, prevaleceu essa segunda ideia. O Daniel saiu ao mercado vendendo publicidade para garantir o que seria o número zero, o que foi o número 0 do DBO. O Odemar cuidou da parte gráfica e eu, nas minhas horas vagas, me prestei minha capacidade de preparar os textos, editar para tornar a publicação viável. O Odemar, antes do surgimento da DBO, ele tinha sido sócio da grande empresa de leilões em São Paulo, que era Programa, e na saída ele negociou um mailing de 11 mil agropecuaristas que tinham ligação com esse mercado aí, de associações de raças, compradores em leilão e tudo mais. Bom, feito o número 0, mandou-se o número 0, que é uma coisa absolutamente fora do esquadro, né? O número 0 circulou para quase 11 mil agropecuaristas. E isso foi via mala direta do correio, e o que aconteceu? Em questão de 1-2 semanas, o pessoal começou a receber e ficou encantado, porque até então existiam alguns informativos, e o Daniel e o Odemar tinham trabalhado no informativo da Programa, e falavam unicamente de uma empresa. De repente apareceu um informativo sobre leilões. Como eles não queriam assumir a ideia de criar a própria empresa, esse informativo passou a tratar dos leilões de todas as empresas, trazer uma agenda dos próximos leilões, e isso aí causou um rebuliço no pessoal. Poxa, finalmente tem alguém que a gente pode olhar e ver o que vai acontecer, o que está acontecendo, quais são as referências de preço e tudo. Essa repercussão mudou completamente o curso da história. A ideia da empresa leiloeira foi imediatamente abandonada, entende? E aí, não, então, achamos um nicho, né? Eu disse, bom, falei para o Odemar, né? Bom, se vamos partir para agora uma publicação para valer, vamos mudar o nome, então, né? Informativo DBO não quer dizer nada, vamos botar Jornal de Leilões, alguma coisa. E o Odemar pontificou, entende? Se existe DPZ, olha a pouca pretensão dele, se existe DPZ, pode existir a DBO. E DBO, acabou existindo dessa maneira aí. Aí eu brinquei, tirei o time de campo, digo, não, segue como DBO mesmo, informativo DBO, só que de informativo a gente virou DBO, o seu jornal de leilões.
E foi uma descoberta fantástica desse nicho que não estava sendo atendido aí. O Odemar sempre falava uma coisa que era verdade, que de fato estava acontecendo: os leilões estavam revolucionando a pecuária. Porque até então, os leilões existiam no Rio Grande do Sul, mas só a partir da década de 70 e mais 74, 75, que eles começaram a vir para o Sudeste a partir de São Paulo. E o Odemar, nesse momento, os leilões que aconteciam em São Paulo, eles traziam os leiloeiros do Rio Grande do Sul. As empresas leiloeiras aqui tinham um grande desafio de formar profissionais. O Odemar tinha um vizinho que era um publicitário, Gilberto Pedreira, e o Gilberto disse: olha, o programa está com esse propósito aí, eles estão na dúvida entre pegar um veterinário, um zootecnista e ensinar a falar para o público e ensinar a leiloar, ou pegar alguém da área de comunicação que já tenha esse domínio e dar noções de pecuária e tudo. O Odemar topou na hora, abraçou um amigo, Djalma, que era também de rádio e televisão, e lá foram eles para acompanhar os leiloeiros gaúchos, como pisteiros, como auxiliares do leiloeiro, para captar realmente a coisa e, de repente, serem os novos leiloeiros, né? Então foi assim que o Odemar e o Djalma acabaram criando a escola de leilões que prevalece até hoje, porque antes nós tínhamos um leiloeiro só, que eram os gaúchos, né? Normalmente veterinários, com grande conhecimento na área de pecuária para apregoar um animal, mas limitados no sentido da retórica, né? Era quanto me dão, tenho tanto, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, não sei o quê. E de repente vieram eles com essa escola de rádio, dando praticamente um ar de transmissão esportiva, de grande evento e tudo, né? Então, boa tarde, senhoras e senhores, estamos aqui para leiloar os animais dos mais renomados criadores da raça manga larga, e assim, e vamos lá. E alimentavam essa disputa, e como nenhum deles tinha um domínio grande, combinaram de cada um fazer 30 minutos. Enquanto isso, eles estudavam os lotes que iriam vender a seguir. E com isso aí, o leilão ganhou uma outra dinâmica, ficou uma coisa assim muito movimentada e tudo. E essa escola é a que prevalece até hoje. Normalmente os grandes leilões são feitos por 2 leiloeiros, ou então quando são feitos por um leiloeiro, mas com esse mesmo pique de uma transmissão esportiva, quer dizer, mexendo muito com a emoção, né? E o Odemar, quer dizer, o que ele falava? Que os leilões estavam revolucionando a pecuária, porque antes dos leilões, se você quisesse comprar um animal, você tinha que correr fazendas, entende? E normalmente o que era bom, o proprietário não colocava à venda. Então era aquilo que ele se dispunha a vender. Os leilões trouxeram a mercadoria de encontro ao mercado, e aí nasceu o marketing dos próprios criadores. Bom, se eu quero me firmar como uma marca, como alguém que vende animais de qualidade, eu tenho que levar o que eu tenho de melhor. E aí criou essa mudança. No entanto, os veículos de comunicação da época, as revistas, os jornais de agropecuária e mesmo os jornais diários, muito pouca atenção davam a isso aí. Então, os criadores não tinham muito onde se informar. Para divulgar os leilões, as grandes empresas da área, aí, como a Programa, a Remate, que eram 2 grandes leiloeiras de São Paulo, investiam nada menos que anunciar no Jornal Nacional, você imagina. Então era uma fase que as empresas leiloeiras praticamente quebraram, né? O Odemar virou sócio da Programa, porque a Programa estava quebrando. Então os leiloeiros se associaram à empresa para poder manter o negócio, entende? Tal o investimento que estava. De repente o DBO surgiu, entende? Falando de todos os leilões, temos um veículo para anunciar. E tudo isso aconteceu, é bom que se registre no contexto aí, o período que aconteceu. Na década de 80, a chamada década perdida de hiperinflação, fim do regime militar, a inflação galopante, recessão, vários veículos sucumbindo, né? Alguns terminaram na época, outros não vingaram, como o próprio Guia Rural da Abril, que não sobreviveu. E sobreviveu na época foi o Globo Rural, que saiu em 85, mas outras publicações, Dirigente Rural e tal, acabaram sucumbindo nessa época. E a DBO surfou numa onda muito grande em função dos leilões, trabalhando os leilões de uma forma, aí eu tenho esse orgulho, quer dizer, tratamos sempre os leilões como uma reportagem, cada leilão era uma reportagem. Alguns colegas diziam, deve ser muito monótono escrever sobre leilões, é tudo a mesma coisa. Eu digo, não, cada leilão é uma história, entende? É a história daquele vendedor que não tinha nome nenhum, que de repente vendeu o animal mais caro, era aquele sujeito que estava começando a criação, que estava investindo e comprando alto para formar
um plantel de elite. Então a gente transmitia tudo isso, quer dizer, traduzia tudo isso em termos de informação sobre o clima dos eventos, as novas técnicas que eram adotadas e, acima de tudo, as referências de valor. Então, o criador que estava lá no Rio Grande do Sul, o outro que estava na Bahia, no Mato Grosso, ele tinha referência qual era o valor que estava se praticando para vender um touro Nelore, para vender, e sobretudo cavalos, né? Na época era uma febre do cavalo, então Incrível. preços fantásticos, cavalo árabe, cavalo manga larga, tudo. Então a DBO passou a ser essa referência desde o começo e prosperou nessa trilha nos primeiros anos. Ô Demetrio, então só por curiosidade, a DBO, assim como a DPZ, são as iniciais ali. Na verdade, o D não é Demétrio. Não? O D, porque era para ser a empresa leiloeira, era Daniel Bilk e Odemar. O Daniel já trabalhava uma marquinha dele, chamava DBC. E o Odemar disse, bom, vamos transformar esse C em O, e virou o DBO. Entende? Então o DBO é Daniel Bilk e Odemar. Então tinha lá informativo DBO, no número 0, informativo DBO, Daniel Bilk e Odemar, leiloeiros rurais, tal. Depois virou jornal de leilões, virou DBO, jornal de leilões, né? Legal. Tem um bastidor também interessante, porque um dos irmãos já fazia locução publicitária, né? Inclusive participou de várias campanhas emblemáticas da década de 80. Sim. O Odemar ele começou em rádio na Bandeirantes como locutor esportivo, depois passou pela Piratininga também como locutor esportivo, depois ele fez uma carreira mais na área de noticiarista mesmo, apresentando jornais de rádio e telejornais, apresentou telejornal na Cultura, telejornal na Bandeirantes, até entrar para a área de leilões. Mas antes disso, quer dizer, na década de 60 e 70, e mesmo durante o período de leilões, ele era uma das vozes mais requisitadas aí na década de 60, 70 para gravação de comerciais para rádio e televisão. Fez, de fato, campanhas memoráveis na época, né? Até chegar aos leilões. Foi emblemático. E também um outro ponto é que nós estamos falando de uma época em que não havia internet, a periodicidade desse informativo era mensal, e as pessoas recebiam isso através do mailing, através de mala direta. Sim. Então, eu tinha um mês inteiro, vocês tinham que trabalhar mês a mês, e a informação, ela era... não era factual, né? Era uma informação que vai acontecer daqui a um mês. Cada leilão você anunciava com antecedência para que as pessoas se preparassem, né? Sim. Essa parte de anúncios, quer dizer, sempre a gente orientava, quer dizer, que eles anunciassem sempre, quer dizer, em março você anuncia, vai acontecer em abril e maio, porque tem um tempo para chegar no leitor, né? Mas a cobertura era sempre, quer dizer, cobríamos sempre o que tinha acontecido com um maior volume de dados que orientassem aí o criador, né? Mas a periodicidade era mensal até 1985. Em 1985, quer dizer, o DBO já tinha crescido bastante, já tínhamos uma equipe grande, e nos lançamos, quer dizer, foi quando houve a reformulação, passou a ser DBO Rural, né? Nos lançamos na periodicidade quinzenal. Era uma loucura. Nós tínhamos uma equipe, nada menos de 70 pessoas para produzir isso aí. Entende? Que é uma coisa impensável hoje, né? Mas chegamos a quase 30 mil exemplares, aliás, 33 mil exemplares foi o nosso recorde de circulação na época do tabloide ainda, né? Legal. Bom. Iniciou-se com leilões, hoje ela não é focada. Como é que teve essa transição, assim? Ela foi muito dolorida, foi realmente uma mudança feita pela dor. Quando saímos do Plano Cruzado, em 1986, começou a surgir, foi uma hiperinflação. Em primeiro lugar, quer dizer, houve uma quebradeira na ressaca do Plano Cruzado, que quase que nos levou também, porque fizemos uma edição forte em abril de 1987 e metade dos anunciantes quebrou. Então, ficamos praticamente sem receber, foi um sufoco durante quase 2 anos. Por outro lado, com a inflação crescendo, aquilo que era o nosso patrimônio, que era a referência de mercado, quer dizer, antes a gente tinha inflação, mas não nesse grau, né?
com a inflação galopante, quer dizer, tudo aquilo que você fazia, escrevia, a gente dolarizava as cotações, os preços médios, mas o que adiantava isso aí? Dolarizar, porque quando você dolarizava, quer dizer, dolarizava um preço que também tinha sido inflacionado, porque quando o sujeito vendia um animal naquela época, quem comprava já pagava um preço a mais, porque sabia que a cada mês seria 10%, 15%, 20% a menos na prestação que iria ter que pagar, né? Então, naquele momento, era uma coisa que me afligia muito, digo, nós não podemos morrer na praia, e como é que vamos fazer e tudo, mas ao mesmo tempo, quer dizer, eu não queria deixar o segmento de leilões, porque era de onde vinha a publicidade que alimentava o nosso projeto. Então, nós duplicamos, mantivemos um jornal de leilões, com resultados de leilões, e enveredamos na revista, já tínhamos virado em 88, já tínhamos virado para a revista, mantivemos, então, uma publicação que tratava só de leilões, e a DBO passou a dar uma referência de leilões, mas tratar de matérias mais permanentes, de sistemas de produção, reportagens de campo, de pecuária e tudo. Então, no final da década de 80, nós conseguimos encontrar um novo caminho, que foi o caminho que levou a DBO a renascer e a crescer de uma forma exponencial aí nos anos seguintes, na década de 90, nos anos 2000. Legal. Luciana, você passou por diversas empresas, né? Sim. Marcas muito poderosas, interessantes, e vale destacar uma experiência que você teve na Faber-Castell, né? Uma empresa de produção de materiais escolares, tudo, que vem das florestas, né? Também é agro, né? Também é agro. Conta pra gente, assim, eles têm todo um Ecolabs, né? Eu tive ali em Prata, tal, então tem todo um ecossistema por trás ali. Como é que foi essa experiência, assim? Eu falo que a Faber-Castell foi para mim uma escola de planejamento, porque um pinus, né, que é a matéria-prima, leva 8 anos para crescer. Então você precisa ter uma visão. Imagina, não adianta eu explodir a demanda como marqueteira se eu não tiver a matéria-prima, né? Então a gente ia trabalhar muito essa questão da visão de futuro, né? Então foi a minha grande escola aí de como olhar futuro, planejar futuro, incorporar tendência, foi muito a Faber-Castell, né? E é um trabalho muito bonito que a empresa faz já há décadas no Brasil, né? A filial brasileira inclusive, não sei se ainda nos dias de hoje, mas na minha época era muito maior que a matriz alemã. É uma empresa de 1711 que está profundamente aí conectada à história da escrita e da pintura, né? Tem um caso que é muito curioso da Faber-Castell, que é a ligação da Faber com os impressionistas, os pintores. Porque a partir do momento que você consegue botar os pigmentos dentro de um tubete, você consegue que os artistas possam sair dos estúdios e ir para o mundo real, né? E aí começam a surgir os impressionistas. Eu sou apaixonada pelas histórias, né, das empresas. Eu escolhi, estava falando isso com você, né, Demétrio? Sim. Eu escolho com muito cuidado meus movimentos porque eu gosto de marcas significativas, né? E a Faber tem uma pegada ecológica que é muito importante, né? Quando você compara o preço de um lápis de cor da Faber-Castell ou um chinês ou o que quer que seja, você tem que levar em consideração o respeito pelo meio ambiente. Né? Toda a madeira é reflorestada e tem um trabalho ali com as espécies nativas do cerrado. É uma história linda aí que tem voltada ao agro e à Faber-Castell, que é pouco conhecida, eu acho. E a gente tem campanhas emblemáticas, né? A gente vai assistir e ouvir, você que está ouvindo, um clássico aqui. Eu até quero pedir para a produção colocar para a gente, por favor. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com sequências retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, pinta um barco a vela, branco
Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Não é lindo? Lindo. Sempre vai estar no meu top 10 Lindo. das campanhas mais bonitas. Com certeza. Parabéns. Maravilhoso. E sabe que o dono da Faber-Castell, né, era um já falecido, mas um conde, né, e descendente, é um conde alemão, e ele vinha para o Brasil e ele era o maior defensor dessa trilha. Né, ele fazia a gente renovar com o toquinho aí todo ano, que ele falava, não tem trilha mais bonita do que essa. Uau. Esse é um exemplo de música popular que você incorpora a história da marca. Sim. E que né? faz todo sentido, né? Tudo sobre a representação, a escrita, a memória. Né? Não é sobre um lápis de cor, né? Fantástico. Não é sobre um lápis de cor. Acho que esse é o ponto. Muito bem, Demétrio, nós temos dito na BMRA já há algum tempo sobre a questão da importância da comunicação no agronegócio. Estamos falando de dentro da porteira, né? A comunicação dentro da porteira, dentro dos seus elos da cadeia, dentro da porteira, especificamente sobre a pecuária. E a importância, no momento em que o mercado começa a entender a inteligência artificial, com o advento das mídias digitais, que cresceram exponencialmente nos últimos tempos, a BMRA ela tem dito e trabalhado muito na questão da importância do mix de comunicação. E ela diz muito que um único meio ele não constrói ou fortalece marcas. Você precisa efetivamente ter um conjunto de meios. Então, eu coloco os meios tradicionais, por exemplo, como televisão, revista, o rádio, juntamente com o digital, e eu faço uma jornada utilizando o mix de comunicação, e em cada momento do dia, momento da vida da marca ou da estratégia, eu utilizo esse mix de comunicação. Nós temos dito também sobre a questão da importância do meio revista no agronegócio, porque diferente de outros setores, o agronegócio ele precisa de informação e informação confiável e informação segura. A gente sabe que ao longo das últimas décadas, a DBO ela é reconhecida como um dos veículos de confiabilidade, que traz artigos, matérias e estudos baseado em ciência. Vocês têm como fonte, muitas vezes, a Embrapa, a Exalc e outras instituições bastante respeitadas. E que, por exemplo, quando você tem que falar um artigo, você tem que mostrar um estudo que pode ajudar o produtor no seu dia a dia, que você não tem um meio mais apropriado do que revista. Quer dizer, você vai colocar um estudo desse na televisão, não dá. No digital, que hoje muitas vezes é terra de ninguém, como é que você... E é que a revista cumpre esse papel de você poder publicar esses artigos, esses estudos. Até tem um artigo que vocês publicaram e que, de certa forma, ficou emblemático e polêmico, que é o tal do boi bombeiro, né, das florestas. E que isso repercutiu. É muito interessante, porque quando você faz uma descoberta e que vem de encontro, ou seja, que quebra alguns paradigmas que o mercado está adotando, só um meio que é confiável que pode efetivamente trazer isso. Vocês acabaram tendo apoio da própria ministra da época, que reforçou essa ideia. Então, eu queria que você colocasse um pouco até falasse um pouco desse artigo, que é o Boi Bombeiro, rapidamente, só para a gente contextualizar aqui, para todo mundo ficar na mesma página, e também falar um pouco sobre essa importância da revista no dia a dia do pecuarista. Porque certa vez você me disse que quando a empresa de entrega de revista, ela traz a revista, que alguns assinantes, os teus assinantes, te ligam para dizer, cara, cadê o meu exemplar? Cadê? E tudo mais. Então,
Fala um pouquinho sobre esse artigo que ficou emblemático e um pouco sobre essa importância do meio revista para poder difundir artigos importantes para o dia a dia do pecuarista. Bom, a questão do boi bombeiro surgiu exatamente depois daquele grande incêndio do Pantanal, tal, onde a pecuária foi injustamente acusada de ser causadora daquilo, porque as pastagens que queimaram tudo, e o artigo, quer dizer, baseado em pesquisadores da Embrapa, demonstraram exatamente o contrário, quer dizer, a ausência do boi é que acabou estimulando isso aí, porque o boi, ele consumindo aquela forragem, aquela pastagem nativa do Pantanal, ele diminuía, quer dizer, o resto que formava de macega que ia garantir a propagação do fogo, né? Então foi uma correção de rota sobre a visão errônea que existe sobre o papel da pecuária no Pantanal, que o papel da pecuária no Pantanal nunca foi de devastar e nada, entende? Porque é uma pecuária criada no estado nativo do Pantanal, consumindo aquilo que o Pantanal oferece na época em que não está completamente alagado, que até precisa retirar o gado para as áreas mais altas, né? Mas agora voltando ao papel da DBO, quando nós elegemos, quer dizer, buscar um conteúdo permanente já na virada da década de 80 para 90, para o conteúdo da DBO que fosse uma coisa mais perene, nós sempre nos alimentamos do quê? De cases importantes que estavam acontecendo na pecuária, baseado na pesquisa, na Embrapa, baseado em consultorias que estavam realmente auxiliando a pecuária a se modernizar naquele período, e a DBO conseguiu um papel muito importante na difusão de tecnologias novas, quer dizer, rotação de pastagens que ia aumentar a eficiência produtiva, quer dizer, adoção de novos suplementos nutricionais que também iam eliminar aquilo que antigamente o gado engordava na época das chuvas, na época da pastagem farta, e depois na época da seca emagrecia praticamente tudo que tinha conseguido engordar. Então o boi ia para o abate aos 5 anos, quando hoje ele vai aos 2 anos e pouco, ou até menos, né? Então, toda essa transformação que houve na pecuária, a DBO teve um papel como difusora de tecnologia que eu acho que foi relevante, né? Recentemente, na comemoração do 40º aniversário, em 2022, nós pedimos alguns depoimentos aí de criadores, de assinantes e tudo, e um me chamou a atenção. Um criador do Paraná, tradicional e tal, ele disse, vocês não sabem quanto que a gente já ganhou com a DBO. Eu digo, como assim ganhou com a DBO? Ganhamos, porque quando vocês mostravam alguma coisa que dava certo, a gente fazia. Quando vocês mostravam alguma coisa que não deu certo, a gente não fazia, não perdia dinheiro. Entende? Então nós ganhamos muito dinheiro. Se for pensar, na verdade é isso, mas esse é o papel, acho, do veículo, de levar conhecimento, levar o que está vingando, acontecendo de novo, né? Paralelamente, também a gente tem o orgulho de a DBO ter sido referência em faculdades de veterinária, de ciências agrárias. Os professores normalmente usavam os cases, as matérias de capa, às vezes da DBO, entende, para ilustrar as aulas e tudo, em eventos também, quer dizer, apresentação. A gente ia fazer uma palestra, ele tinha lá uma referência de um case que tinha sido focalizado para a DBO, e isso prevalece até hoje, né? Evidentemente, como o Ricardo falou, quer dizer, nesses últimos anos, uma transformação muito grande, quer dizer, não é uma particularidade do veículo impresso DBO, é uma particularidade da imprensa de um modo geral, onde o impresso teve uma retração de tiragens, quer dizer, menos pessoas lendo, quer dizer, tudo muito mais voltado para o digital. Mas a gente continua acreditando firmemente, e tem o apoio de milhares de assinantes, entende que continua sendo muito importante ter um veículo impresso que possa, como o Ricardo falou, levar esse conteúdo mais aprofundado, mais detalhado, entende, para o produtor. Porque a informação no digital, primeiro que ela é superficial, ninguém fica lendo muito profundamente no digital. Segundo lugar, entende que se você vê uma coisa hoje que te interessa, amanhã você não consegue encontrar mais, você não sabe mais a palavra-chave, o título e tudo, né? A revista, eles têm esse caráter permanente, quer dizer, os nossos assinantes, de um modo geral, são colecionadores, quer dizer, esse papel da revista ser colecionável, quer dizer, o sujeito vai lá, depois de um ano, opa, deixa eu ver qual foi a revista que saiu isso aqui, vai lá e recupera isso aí. Então,
A gente acredita que ainda há espaço para um veículo impresso, embora se lute com muita dificuldade, porque, evidentemente, nós chegamos a fazer edições de 340 páginas nos anos 2000, 2000 e pouco, entende? E hoje nós estamos com um padrão de 68 páginas. Então, na época das 340 páginas, nós chegamos a ter 200 páginas de anúncio. Imagine que loucura que foi isso aí. Mas, a despeito das 200 páginas de anúncios, nós tínhamos mais de 100 de editorial. Então, você imagina o volume. Na época, alguns assinantes diziam que a DBO era a Bíblia da pecuária. Então era uma coisa muito, muito densa, muita informação, de fato, que o sujeito às vezes não dava conta de ler no mês inteiro, que já estava chegando uma outra edição reforçada, né? Legal. Parabéns que você se mantém como referência, né? Isso é muito legal. Agora, falando sobre futuro, Luciana, como que você enxerga o marketing diante da crescente influência da inteligência artificial? Eu brinco que o marqueteiro que estiver sentado no escritório nesse momento, ele vai perder um pouco o bonde. Porque, por exemplo, os últimos 2 anos eu me dediquei muito pessoalmente assim, a participar de eventos, de ler muito. Porque o que eu aprendi, né, não digo os pilares fundamentais, esses permanecem, né? Ter um bom propósito, um território, né? Você saber aí seu posicionamento de marca. Os pilares permanecem. As ferramentas mudaram muito, né? E tem muitos ganhos com a inteligência artificial. Um deles, por exemplo, é a hipersegmentação, né? Hoje eu consigo criar, a partir de uma mensagem, mais de 200 mensagens personalizadas para diferentes audiências, né? Então, hoje, as campanhas que eu fazia aqui em Sadia, eu chegava a ter 3.000 peças diferentes. Isso é impensável anos atrás, onde você fazia um filme de 30 segundos, uma página dupla de revista, né? Você fazia um bom outdoor e esse era o seu mix, né? Um spot de rádio. Hoje não, você tem um ferramental, né? A mídia de performance e tudo mais. Então eu acho que os marqueteiros eles têm aí que se reciclar de uma maneira bem acelerada, porque a mudança vem e ela é inevitável, né? Assim como vocês estavam contando aqui, né? Hiperinflação, eu falei, meu Deus, eu vivi tudo isso. Eu já estou ficando, né, com memórias aí. Quando eu falo para o meu filho de 18 que na minha época, da idade dele, não existia celular, ele simplesmente não consegue entender, né, que numa geração você tem um salto tecnológico tão absurdo. Né? E eu acho que a gente tem que... Eu falo que é muito menos sobre idade, mas muito mais sobre estado de espírito. Né? Eu acho que o estado de espírito atual é do constante aprendizado. Né? Ainda tem, por exemplo, em relação ao agro, quando eu era agência, eu fiz um trabalho para a BASF Agro. E fiz muita entrevista com agricultores e tudo mais, e eu tinha paradigmas, né, sobre o homem do campo. E eu vi que as marcas retratavam o homem do campo ainda como aquele cara do chapeuzinho, né, cara de agricultor do passado, e hoje o agro acho que é um polo de tecnologia, né? Você tem aí fazendas totalmente automatizadas, informatizadas, né, informação real time, fazendas do tamanho de cidades, né? Então acho que a gente tem que estar sempre aprendendo, porque as coisas estão mudando de uma maneira muito acelerada. Eu fui recentemente, agora em março, para o SXSW, que é um grande fórum de discussão de futuro. Né? E uma coisa que foi falada lá pela MWeb não me saiu da cabeça. Ela falou, as mudanças costumavam levar décadas. Hoje você tem uma década acontecendo em uma semana. Dependendo do salto tecnológico. Né? A gente vai ter mais um agora, né? Depois da IA, que vai ser o quântico. Né, os megacomputadores quânticos que vão fazer cálculos que demoravam 8, 10 anos para serem feitos pelo ser humano, eles vão fazer em dias. Né, e o impacto que isso vai ter, ninguém sabe. Né, então, eu acho que a gente tem que estar sempre... Fico feliz aqui de ouvir o Demétrio atuante aí, trazendo sempre informação relevante, porque é isso, não é sobre idade. É sobre o seu estado de espírito e o alerta de constante aprendizado.
Muito bom. Algo que você disse e que a gente vai levar em destaque aqui, Luciana, é a questão da criatividade do ser humano, da sensibilidade do ser humano. Sim. Uma lágrima para Iá é água e sódio. Na verdade, a sensibilidade que a gente precisa, seja nessa época ou daqui a décadas, é a sensibilidade do ser humano dentro da publicidade, dentro da criatividade, e isso muito provavelmente não vai ser substituído por nenhum algoritmo ou pela IA. Esse é um sentimento e isso sempre vai precisar, as marcas sempre precisarão dessa sensibilidade humana. Sim. Muito bom, excelente, bate-papo excelente, mas já estamos nos encaminhando para o final do nosso encontro, do nosso papo. E aí eu quero pedir a vocês que façam as últimas considerações, começando pelo Demétrio. Bom, primeiro foi um grande prazer estar aqui ao lado da Luciana com essa rica experiência que se traduziu aí com coisas que realmente emocionam, né? Exemplos que foram resgatados aí dos personagens e tudo mais. E dizer que hoje nós nos encontramos realmente com um grande desafio pela frente. Quer dizer, é como no nosso caso, a persistência de um veículo impresso e ao mesmo tempo em que a gente não pode fechar os olhos, né? E temos atuado bastante tempo já nessa área do digital para conseguir ampliar, quer dizer, usando essa ferramenta do digital, ampliar o nosso alcance com a mesma relevância que nós conseguimos no impresso, né? Então hoje essa ainda é uma construção que nós estamos fazendo para de fato conseguir levar tudo isso que a gente tem feito ao longo das últimas 4 décadas para um público ainda maior, contribuindo através das ferramentas digitais, seja através de texto, seja através de webinars, de lives hoje nem tanto, porque hoje já é uma coisa um pouco cansativa as lives, mas com programas gravados, com reportagens de campo, tentando traduzir tudo isso que há de novo, que está revolucionando a produção na pecuária, que foi o nosso caminho escolhido ao longo dessas últimas 4 décadas e que nós vamos persistir neles, explorando esse patrimônio que a gente construiu com credibilidade e relevância. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Bom, você, Luciana, as considerações finais. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, foi muito prazeroso aí, aprendi boi bombeiro e aprendi muita coisa hoje, né? Eu sou uma curiosa da vida, eu falo, adoro conhecer coisa nova. E eu acho que é isso, assim, para mim é um prazer sempre falar sobre construção de marca, que é a minha grande paixão, né? Muitos anos de estudo aí, me especializei muito nisso. E eu gosto dessas oportunidades de falar, porque eu acho que tem também paradigmas, né, em torno da profissão de marqueteiro. E eu gosto de falar quantas pessoas geniais, né, na publicidade e no marketing brasileiros que a gente precisa valorizar. E o marqueteiro, no fundo, ele é um contador de história, né, e as histórias que emocionam, que ficam nas memórias. E é um gerador de empregos, né, porque é o marketing que faz aí a economia girar. E quantos empregos dependem disso, né? Então eu acho que o convite que eu faço aí, principalmente para os jovens, né, que vêm aí para a profissão, é valorizarem a nossa carreira. Ela é muito bonita, né? Claro que, como toda carreira, tem aí seus malpassos algumas vezes, né? Mas é uma carreira da qual eu me orgulho muito e é um prazer enorme contar essas histórias aqui com vocês. Muito bom. Maravilha. Então, mais uma vez, obrigado, né, Demétrio, Luciana, pela participação. E obrigado você aí de casa, que está nos vendo, nos ouvindo. E até o próximo, a gente espera no próximo episódio aqui do Cases e Causas BMRA. Nos siga aí nas redes sociais, né, e nos principais agregadores de podcast. Até a próxima. Até a próxima. Quem é que não tem na memória um case e um causo, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser.
profissionais no podcast da BMRA. Cases e Causos ABMRA.